Olá, galera. Bem-vindos a um novo vídeo. E eu acho que esse é um dos vídeos mais importantes que eu já gravei para esse canal e eu acho que todos deveriam ouvir. E é sobre o ponto 156 do livro Caminho. Ele é assim: não querem submeter-te à vontade de Deus, e no entanto, acomodas-te à vontade de qualquer pobre criatura. E bem, eu acho que há várias formas de se interpretar esse ponto 156, mas o que eu gostaria de abordar é sobre o desejo e a disciplina. Não queres submeter-te à vontade de Deus e, no entanto, acomodaste à vontade de qualquer pobre criatura. Essa parte, vontade de Deus, eu a entendo de duas formas. A cristã, de tal forma que, realmente, quanto tempo a gente não perde tentando acreditar nos nossos próprios planos, nos nossos próprios desejos e nas coisas que a gente cria na nossa mente. Planos esses falhos, pois ele que tudo ouve e que tudo vê, em sua onisciência e onipresença, tenta nos guiar pelo caminho certo. E mesmo sabendo disso tudo, o ignoramos, achando que sabemos de tudo, achando que a nossa experiência nessa vida, esse tempo tão finito, é o bastante para tomarmos as melhores decisões e sermos a melhor versão. E também a visão sobre a própria vida em si, né? Que eu queria abordar nesse vídeo. E nesse caso, a vontade de Deus, diferentemente da visão cristã, né? Mas de modo a complementar, eu acho que seria a vida bem vivida. Aquela vida com propósitos, disciplina, abdicando dos prazeres baratos e recompensas imediatas para os seus desejos e que, como na visão cristã, ignoramos. Porque, de novo, o ser humano não aceita que a disciplina sobre as coisas e sobre si mesmo, mas principalmente sobre si mesmo, seja a verdadeira saída para todos os males. E me arrisco a dizer que é a primeira saída. Porque se você não tem controle sobre si mesmo, sobre as próprias decisões, sobre a própria forma que você mesmo encara a sua vida, como que de alguma forma você vai ser sábio o suficiente para fazer boas decisões, quando nem sobre a sua própria mente você tem domínio, né? E Epiteto já dizia há milhares de anos, né? Nenhum homem é livre a menos que seja senhor de si mesmo. E isso nos leva a uma outra pergunta incômoda. De quem somos escravos, afinal? Já que não controlamos a nossa própria mente, quem controla? Né? Se não nos submetemos a Deus, ou à figura de Deus, que representa o bem, o propósito e a ordem, nós nos tornamos súditos dos caprichos de um ego infantil. Né? Eu sempre abordo muito isso aqui no canal sobre o nosso ego, sobre como que se a gente não cuidar de nós mesmos, nós nos tornamos o centro de todos os problemas, de toda a nossa vida e da vida dos outros, a gente se torna esse centro e acaba se tornando essa pessoa egocêntrica, né? Essa pessoa vitimista, autopiedosa, sabe? E que tá sempre faminto por prazer, aceitação ou conforto, né? E uma outra citação, né? Santo Agostinho dizia: Senhor, faze-me casto, mas ainda não. E para quem não sabe, Santo Agostinho, né, ele tem um livro, Confissões de Santo Agostinho. Ele foi um santo que antes de entrar para a Igreja Católica e realmente virar alguém dentro da Igreja Católica, ele viveu muito. E quando eu digo viveu muito, eu não digo tipo viveu bem, ele viveu no mundo, né? E o que eu quero dizer como viveu no mundo? O que eu disse até agora. Viveu pelo ego, viveu pelas coisas esdrúxulas, pela vaidade, né? E até ele entrar realmente para a igreja, né? E escrever as confissões, ele falou isso, ele falou: Senhor, faze-me casto, mas ainda não. E foi uma confissão honesta de uma pessoa que reconhecia a dificuldade de renunciar aos prazeres, né? E mesmo sabendo que a renúncia era o caminho para algo maior, porque ele sabia que mesmo ele andando naquele caminho,
E eu acho que ele é um retrato muito da sociedade hoje em dia, dos jovens de hoje em dia, né? Daquele de saber o que é o certo, mas se deixar atrair e se deixar levar pelos prazeres fáceis e imediatos, sabe? Jogando fora o que dá trabalho. Mas eu acho que é aí que a gente se perde, porque tudo que muito vale, muito custa, e o que muito custa dá trabalho, né? Então, mas seguindo no raciocínio, né? Então, tipo, há uma tensão constante entre o que sabemos ser o certo e o que desejamos no momento, né? E é exatamente aí que a disciplina ela se torna necessária, porque ela é a ponte entre o ideal e a realidade. Outro ponto interessante e outra visão que eu acho que pode dar um adendo muito bom é no estoicismo, né? No estoicismo, a disciplina em si, a disciplina sobre a própria mente, né? Ela é treinada como um músculo. Marco Aurélio, que foi um dos expoentes, né? Junto com Epiteto, que já foi citado aqui nesse vídeo, ele dizia, né? Ele disse no seu livro Meditações: levante-se, homem. Você nasceu para trabalhar como o cavalo para correr e a abelha para fazer mel. E até parece que ele falava com dureza consigo mesmo, né? Quase que como se fosse uma ordem, né? Mas ele não falava para se autodepreciar ou para se colocar para baixo de alguma coisa, mas por amor à verdade. Ele sabia que a liberdade ela consistia não em ceder aos desejos e fazer o que você gostaria de fazer a hora que você gostaria de fazer, mas justamente não fazer o que você não quer fazer o que você não quer fazer, né? Ele sabia que a liberdade ela consistia em dominar o corpo e a mente e os desejos, e não simplesmente obedecê-los cegamente na hora que eles vissem a sua mente, né? Então, a gente só é livre, nós só somos livres quando a gente consegue dizer não ao que nos arrasta para longe do nosso propósito. E eu acho que quando a gente fala de propósito, é sim algo muito pessoal, porque cada um tem o seu, cada um acredita qual que é a sua missão nesse mundo, eu acho que o propósito é o que te faz sentir vivo também. Mas justamente isso, sabe? É quando você consegue dizer não ao que te tira desse caminho, ao que te tira desse significado, sabe? E sim, essa liberdade ela tem um custo, que é a vigilância, a renúncia, a paciência. Mas você sabe qual que é o prêmio disso tudo? É a sua paz de espírito. É saber que no final, como diz Dostoiévski, você não se traiu. Né? A frase dele é um pouco diferente. Ele fala: triste é você chegar no futuro e saber que você se traiu por nada. Aqui é o contrário disso, né? Aqui é feliz é você que chegou no final e soube que você não se traiu por nada. E daí vem a sua paz de espírito. Então, talvez, submeter-se à vontade de Deus, tanto nesse sentido espiritual, que foi do qual eu comecei esse vídeo, quanto no existencial, como no estoicismo, seja justamente o que nos salva de nós mesmos, né? Seja justamente o que nos salva de uma existência vazia e nos dá significado e direcionamento para uma boa vida, né? Então é isso. Muito obrigada por assistir. Se você gostou, compartilha, deixa um like e se inscreve aqui.